Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Tudo este realizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, Paraná. E nós sempre gostamos de lembrar no início, para que as pessoas que nos assistem os vídeos da forma gravada no canal do YouTube, né? Que esse estudo ele é transmitido ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas. E aqueles que quiserem acessar ao vivo, quiser participar ao vivo conosco, todos são bem-vindos. Entre lá na nossa página www.obreirodosenhor.org.br e encontrarão lá o caminho para a pessoa obterem o link e participar ao vivo conosco. Lá também encontrarão as playlists dos estudos anteriores, tanto do Livro dos Espíritos, como também da Revista Espírita e outros material aí de estudo para aqueles que gostam de estudar a filosofia espírita. Nós estamos aí nessa sequência de 2024, 2025, no estudo número 54 do Livro dos Espíritos. E nós estamos aqui numa parte quarta, né, no capítulo 1, que fala das penas e gozos terrestres. Né? E esse é o capítulo 1. E nós já vimos aí a felicidade relativa, as perdas de entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte. E hoje nós vamos ver a última parte aí, que é o desgosto da vida e o suicídio. Então, aqueles que quiserem ver os itens anteriores, basta entrar lá no nosso estudo anterior, que vocês vão conseguir acompanhar esses estudos que nós já fizemos. Então, como disse, hoje nossa parte aí é o desgosto da vida, suicídio. Um tema que é sempre, digamos assim, chama atenção, né? Na atualidade a gente vê muitas questões disso, sempre, toda a época da humanidade houve, mas parece que agora nessas questões aí estão bem, estão bem acontecendo bem com mais frequência, né? E o Kardec começa fazendo a primeira pergunta, a 943. Onde nasce o desgosto da vida, que tem motivo plausíveis, que apodera de certos indivíduos? Olha a resposta que os amigos espirituais dão. Efeito da ociosidade, a falta de fé e também da saciedade. Para aqueles que usam de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Na 944, essa pergunta é bem objetiva, bem direta e vale bastante a reflexão. Né? Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Olha, interessante, ele falou, o suicídio voluntário importa a transgressão de lei. Aí o Kardec faz a pergunta A em cima dessa, né? Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. 945. E se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhava? A existência
não lhes teria sido tão pesado. Na 946. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete as misérias e as decepções desse mundo? Pobres espíritos, que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que na sua impiedade chama acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de linguagem deles, pode com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Kardec faz uma pergunta A sobre isso. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desrespeito sofrerão as consequências de tal proceder? Olha que resposta. Ó, esses esse aí deles, responderão como por um assassino. 947. Pode ser considerado suicida aquele que abraços com a maior penúria se deixa morrer de fome? É um suicídio. Mas os que lhe foram a causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele. Há quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido se lhes faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for desses homens em que o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos, e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles que nada falta, e que vos volta as costas assim que precisai dele? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto a ele, a isso, nenhum apreço dá. 948. É tão reprovável como o que tem por causa o desrespeito, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando você teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se-á dele sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. 949. Será desculpável o suicídio quando tem por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família?
O que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua as faltas. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver esse suicídio. E o Kardec comenta sobre isso. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que à de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregando suas iniquidades, tendo se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus geralmente é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrepende e atende à reparação. O suicida nada repara. Profunda isso, né? Perdoa os que sinceramente se arrepende e atende à reparação. É importante, hein, gente? 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem, e mais certo estará de lá chegar, pois, matando-se, retarda sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar, para concluir a vida que posterga, sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Novecentos e 51. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outra, ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção. E, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil. E não pode ver de bom grado se tem orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício. E não raro, quem o faz guarda oculto um pensamento que ele diminui o valor aos olhos de Deus. Comentário de Kardec. Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno, a que maior apreço dá ao homem, não comete atentado o que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre a sua vida. Deve repetir sobre se sua vida não será mais útil do que a sua morte. Difícil, né? Analisar isso, né? 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que não podia resistir por havê-las, ou hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas, é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem,
e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. E a gente faz a questão número A. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvaraimento, que alguma coisa tem da loucura. Outro será muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Eu acredito que aí entra aquelas questões ali dos esportes radicais mesmo, né? A pessoa faz aí extremas, né? Ou também dos vícios, né? Os hábitos aí, vida, de drogas. Puxa, ele é pouco a pouco, né? Então ele é mais culpado porque ele tem tempo, né, de refletir sobre o que está acontecendo. Então, Mas, Pereira, só um comentário sobre isso que é interessante. Eu acho que são coisas diferentes, né? Por exemplo, eu também sempre pensei sobre isso. Por exemplo, as pessoas que estão se divertindo, que optam por um esporte radical porque ele gosta, e até aí tudo bem, né? Não tem problema. A pessoa, por exemplo, é alpinista, né? Faz body jump, vários esportes radicais, porque a pessoa gosta e tá tudo certo, né? Só que o que acontece? Ela tá se expondo mais do que qualquer outro esporte que não seria tão perigoso, né? Por exemplo, o paraquedismo também, né? Então pode acontecer algum acidente. Mas eu acho que, por exemplo, nesse caso é diferente, se acontece alguma coisa, a pessoa morre, de uma pessoa que tem um vício, por exemplo, de álcool, cigarro, e outros vícios que podem, por exemplo, fazer com que o corpo físico vá se degradando com o tempo, porque, no caso, ele está infringindo uma lei divina, que é o cuidado do corpo, está infringindo isso, né? E outra coisa, está ingerindo algo que é tóxico, que está aos poucos destruindo o corpo, vamos dizer. Então, acho que são coisas diferentes, né? Então, deveria ser, como fala ali, né? Tudo é proporcional, né? A culpa. Mas eu acho que eu consideraria isso igual. Eu acredito que são pesos diferentes, você não acha? eu entendi o que você quer dizer, eu talvez me expressei mal. Eu não estou falando do esporte em si. Não é nessa questão. Eu estou falando daquelas pessoas, nós sabemos que tem pessoas, por exemplo, alta velocidade. Poxa vida, se ela está dando fora da velocidade normal, aí ela está infringindo, ela está colocando em risco uma questão conscientemente que pode sofrer mesma coisa do esporte. Claro, comprar um esporte perfeito, não tem nada a ver ser alpinista ou ser um esporte que tem risco. Mas aí, às vezes, a pessoa faz além daqui que as regras permitem, por exemplo, até a adrenalina que eles falam, né? Então ele quer, vamos dizer assim, superar os limites da física, sei lá, é a mesma coisa de velocidade, está superando, ainda bebe bebida alcoólica e sai numa velocidade enorme, quer dizer, ele está buscando uma coisa que é fora do normal, que não é porque você, por exemplo, se é um piloto de corrida, tem todos os instrumentos de corrida, mas tem uns que fazem coisas assim que para ele necessita que seja mais, né? A mais do que aquilo que as regras, as leis hoje coincidem. Então, ele está colocando risco, né? Pode dizer que ele está buscando. Não, então, por exemplo, assim, então vamos lá, vamos falar sobre negligência, então, Isso, tá? Então, daí, abuso, né? Vamos ter assim, de tudo. uma outra coisa, por exemplo, né? Então, por exemplo, que tem uma variedade de casos. Então, nesse ponto que você falou, vamos dizer, então, a negligência, esse é um outro ponto. Então, vamos dizer que é uma terceira opção aí que a gente está estudando, né? A negligência, que são essas questões, então, a pessoa bebe e sai de carro, está colocando em risco a sua vida e a vida do outro. Então, por exemplo, então, se nós vamos colocar isso nos pesos e medidas, qual que é o mais culpado se acontece isso? Claro que a gente, por dedução lógica, quem vai ser mais penoso, né, depois, então, por exemplo, quem está colocando o risco da sua vida e a vida do outro, por exemplo, vamos supor, né, que é o caso que você falou, de quem bebe,
ou mesmo que não beba, né, excede a velocidade numa rodovia, por exemplo, né, onde tem outras pessoas. Então, e aí acontece e morre, né, então, ele ou mesmo outras pessoas. Esse aí, nesse caso, por exemplo, também é diferente. Com certeza. Não é esporte, é uma negligência, é um excesso, né, um excesso, e vai ter outro peso. Sim, com certeza, porque se é uma pessoa inteligente, ele sabia, vai ter pessoas, hoje você sabe disso, hoje tem muitos jovens aí, que eles falam de adrenalina, né? Então eles querem superar limites, né? Pô, mas ele sabe que é um risco, ele sabe que pode a qualquer momento acontecer, então ele tá, por isso que eu entendi bem o texto, ele quer dizer bem nesse sentido, né? Que não é que, senão você vai entender assim, não, então você está dizendo que praticar um esporte, alpinistas aí, ou sei lá, outro que suicídio. Não, não é isso, que existe toda uma regra, claro que você está subindo lá e tem uma avalanche, não foi suicídio, né? Tinha um risco, mas foi uma coisa que aconteceu que não foi fora da ideia dele, né? Ele tinha todos os equipamentos, tudo certinho, tudo. Então, por isso que o texto deixa bem claro também. Eu acho que e aqui ele vai falar mais para frente sobre isso. Né? Tudo não é uma coisa assim igual, né? Cada situação é uma situação diferente. Né? Até, inclusive, não só a questão em si, de como aconteceu, mas a própria consciência da pessoa. Né? Principalmente isso. Principalmente isso. O quanto ela estava consciente desse perigo, vamos dizer. Né? São nuances, né? Tem várias, depende da pessoa. Mas ele vai colocando mais aqui para frente sobre essas questões das penas, que eu acho que vai ficar mais interessante para a gente compreender. Quer ver? Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável, horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes o seu sofrimento, apressando voluntariamente sua morte? Para a resposta. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus remarcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esses termos têm chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento. Olha, é outra questão, né? A pessoa às vezes está no estado terminal, ou sofreu um acidente ali, está sofrendo ali e tal, aí de repente ela tem a oportunidade de ter uma arma perto dela, ou sei lá, um veneno, e toma isso para abreviar porque ela sabe que é inevitável. Olha o que ele falou, é sempre culpado, né? Aquele que não aguarda o termo que Deus marcou para a existência. Interessante isso também, né? Observe-se que na circunstância ordinária o suicídio seja condenável. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. O Kardec continua perguntando isso, né? É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Concordo também, né? Isso aí vem, claro que a eutanásia às vezes não é a pessoa, né? Mas às vezes é ela que pede, né? Ela que escolhe que sejam tiradas a vida dela, né? Mas é uma falta de resignação, né? Tem que esperar o momento certo. Só uma aspas aí. A gente tem também casos de pessoas que têm problemas com doenças, né? Depressão, e daí quando a gente vem a cometer esse suicídio. Entra nesse caso aí também? Veja bem, lá no começo do texto, quando ele falou do suicídio, os espíritos falaram lá de voluntário, né? Então ele coloca lá, inclusive, essas questões aí que tem pessoas que... E aqui ele vai falar um pouquinho mais para frente, que em alguns casos a pessoa não estava totalmente consciente, né, de fazer as questões. Mas aí também tem que entender bem se ele não estava ou ele não suportou tudo aquela pressão que ele tem que suportar e cometeu suicídio. Mas ele fala alguma coisa sobre a questão de loucura. No início do texto, inclusive, ele está citando ali do voluntário e aquele que é totalmente fora, mas eu não sei que grau isso, né? Não sei se a depressão vai entrar nisso, eu não sei. Tudo depende do sentimento que a pessoa tem, né? Se ela apenas está fugindo e ela está consciente disso, pode ser que tenha atenuantes, que aqui acho que nós vamos ver para frente, mas ou sim também uma falta perante a lei divina, né?
eu penso o seguinte, Carmen, em relação a isso que você comentou, não só a depressão, sabe, mas outras doenças que acometem as pessoas, que fazem as pessoas sofrerem, não só a depressão. Então, por exemplo, o desgosto, né, pela vida em função de algumas doenças bem complicadas, né, mesmo que a pessoa acaba tendo dificuldades físicas, mentais, e que a pessoa fica desgostosa da vida, e pensa em suicídio. Acredito que isso tudo deve entrar na mesma questão, né, de que você tem uma falta de resiliência e de empenho, né, para você suportar essa prova e sucumbe com essa questão do suicídio. Então, eu vejo como isso é uma questão. E aí vai depender imagino eu, né, que depende do nível de consciência, que nem a gente falou antes, para que isso seja considerado mais ou menos culpado, porque sempre vai ser, né, pelo que a gente acabou de ver, é condenável totalmente, mas o nível, né, de culpa em função da consciência da pessoa. Mas o que é o certo, né, você vencer essa prova, que isso é para vencer, porque muito provavelmente ela teve essa prova aí dessa doença específica, seja lá qual for, depressão ou qualquer outra, como prova ou expiação, né? E aí, o que era o certo? Ela se manter firme até ficar boa, ou se não ficar, fazer o melhor possível dela, né? Com questão da resiliência. Procurar ajuda, né? Porque às vezes a pessoa não quer procurar ajuda, né? Já melhor vou fugir, que é uma fuga, né? E ela está fugindo, simplesmente, a consciência. Tudo depende do grau de consciência da pessoa. Só que assim, por exemplo, eu tenho um caso que foi bem próximo, que a pessoa tinha tudo, bem de vida, família bem estruturada, filhos casados, e estava sofrendo com uma depressão, né? E de repente ele saiu da cozinha e se jogou da janela do 13º andar. Então, assim, é umas coisas que acontecem que a gente fica, né, questionando, pensando, será que é tão culpado, né? Só que a gente não pode querer julgar, né? Porque a gente não sabe realmente o que aconteceu, né? O que grau que é isso. Tanto é que para frente vai colocando. Aí vem talvez, será que a família não fez a melhor? Às vezes a pessoa não quer. É difícil você entender, porque quando a gente fala que é tudo, mas o que é tudo? Você está falando tudo questões materiais, né? O que é para o espírito isso? Não sabemos, né? Então é difícil a gente criar assim, um julgamento, um diagnóstico disso. Porque podemos supor, podemos fazer um monte de questionamentos, de conjuntura, mas é só aquele que fez isso mesmo que pode ter a resposta, né? Só porque Deus mesmo, é difícil. Eu sei, eu tenho a família, próxima da família também, assim, de primos, e aconteceu um caso assim que é bem triste, né? Bom. Carmen, só uma observação, Pereira, também. A gente sabe que as questões materiais, isso não habilita a pessoa a ser feliz, né, a ter, então, é por causa disso, ser mais forte, ser mais feliz e não ser doente, né? A gente sabe que não são as questões materiais que regem isso. Então, tem pessoas super felizes, e eu vejo isso, e pessoas de bem com a vida na favela, onde eu vou, por exemplo. Eu fico abismada, as pessoas têm uma força, né, mental, uma força, uma alegria, e tá tudo certo, né, estão lutando ali, mas estão bem. Porque eu vejo que no caso do que você contou, Carmen, a pessoa realmente devia ser doente, porque a depressão é uma doença, não é uma invenção, ela é alguma deficiência de hormonal, sei lá, várias coisas que podem ter ocasionando essa doença, né, ocasionado, e por algum motivo não conseguiu tratar da forma correta para que pudesse vencer esse ímpeto da pessoa fazer isso que você falou, né, não conseguiu, né, sucumbiu, e sem contar, que o Pereira sabe disso, dependendo do grau de influência, de sensibilidade que tem essa pessoa, pode até ter sido influenciada espiritualmente a fazer isso. Então, por isso que tem várias coisas que a gente tem que considerar. Mas
realmente, como o Pereira falou, a questão material não tem peso, na minha opinião, não tem peso nenhum, porque é muito de questão da doença, do apoio que se tem em volta, porque pode ter dinheiro, mas não sei como que a família se apoiava, se a profissional que acompanhava essa pessoa estava tratando da maneira correta, tem várias questões que a gente deveria, né, considerar nesse caso. Eu citei a parte do dinheiro, porque a gente sabe que é mais comum acontecer com pessoas, não que seja uma regra, né? Mas assim, por exemplo, vai acumulando, né? Falta de dinheiro, que infelizmente a gente vive num mundo que ele é muito necessário, né? Daí a família tá com problema, daí vai acumulando que leva a uma depressão, entendeu? Mas no caso dessa pessoa que eu tô falando, né? Ele não tinha esse problema, ele estava sendo acompanhado por um acompanhamento médico, né? Tinha uma família bem estruturada e que estava dando todo o apoio para ele. Então, isso me levou à pergunta, né? Como pode? Como pode? Aí, estou falando, de novo, nós estamos querendo criar um questionamento, mas a justiça divina, por isso que eu falo, é difícil de entender, porque não tem como entrar, julgar ou criar alguma. Podemos criar conjuntura, mas saber o que realmente estava na cabeça dessa pessoa. E aí a filosofia espírita pode ajudar muito. Nós temos trabalhos muito bonitos, a Ana sabe disso, na Casa Espírita, esse trabalho que nós fazemos, eu atendi muito, e a Ana também, pessoas com depressão que chegavam conosco lá através do magnetismo e acompanhamento espiritual nos grupos mediúnicos, que a maioria dos casos existe, sim, que nem ela colocou, a influência espiritual, que às vezes, talvez só estava na parte médica, mas aí tem que ter os dois lados, né? O lado espiritual. Faltava alguma coisa, porque o dinheiro não pode comprar melhores psiquiatras, melhores dopar a pessoa de droga, sei lá, fazer um monte de coisa assim, mas existe uma coisa assim da alma, que quem pode ajudar realmente são o espiritismo e a religiosidade, né? A religação com Deus, né? Talvez falta alguma coisa. Só que às vezes pensa que acha que o dinheiro compra. Tem casos de doenças que de sobrinho meu, que o pai tinha muito dinheiro, o meu cunhado tinha muito dinheiro e gastou um monte de dinheiro e morreu de Covid com 20 e poucos anos, com tudo recurso, achando que o dinheiro pagava. E não é isso. Então tem coisa assim que a gente não consegue. Não dá pra gente ficar assim, Deus, né? Se nós entendemos a pluralidade da existência, nós vamos compreender, né? Porque daí nós vamos entender que é uma questão de provas, às vezes até para a própria família, às vezes para do próprio espírito, né? Que nem ele coloca anterior lá, que pode ser uma expiação ou uma prova que tinha que passar, né? Então é bem complexo. Mas lendo para frente aqui um pouquinho, acho que vai ficar até mais fácil de entender. Ó. A item B já começa a melhorar um pouquinho isso que nós estávamos falando. Ó. Nesse caso, as consequências de tal faz, nesse caso, a consequência de tal fato. Olha de novo. Por isso que eu acho importante, hein? Nós estamos repetindo aqui, e eu vejo algumas pessoas taxando essas questões de suicídio como coisa assim, do que sofre igual, e não é verdade. Olha a resposta. Ó. Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Então, não existe assim uma regra, né? Morreu de suicídio, não vou fazer isso. Não existe. E ele deixa bem claro aqui nas questões para frente, na 954, ó. Será condenável uma imprudência que comete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade, quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. 955. Essa aqui é interessante, hein? Pode ser considerada suicidas e sofre as consequências do suicídio as mulheres em que certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos. Isso existiam as religiões lá, não sei se é na Índia, não sei, no Oriente, antigamente, que quando o cara morria, ele, aquela época que eles permitiam ter muitas mulheres, né? As pessoas elas se matavam junto com o marido. Né? A mulher principal, outra, quando morria, se queimavam lá para morrer por causa que o marido morreu. Né? Você vê que barbaridade. Né? E olha a resposta do espírito. Obedece a um preconceito e muitas vezes
mais a força do que a força, né? Do que por vontade. Eu não queria, não, né? Mas, né? Julgo cumprir o dever. E se não é o caráter, esse não é o caráter do suicídio. Olha. Encontro desculpa na nulidade moral que as caracteriza na sua maioria e na ignorância que se acha. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Você vê, aí já mudou um pouquinho a maneira, né? Por isso que eu falo, tem que ter um sentido lógico, né? Racional dessas questões. Na 956. Alcança o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de juntar-se-lhes. Você já viu algumas questões aí, né? De uma mãe, do pai, do esposo, da esposa. Pede um também quer se matar, né, com essa ideia, né? Olha. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunir ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo. Pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com ou duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar. E não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Está lá no 934 e seguinte, que já foi falado sobre isso. 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Olha, essa que eu estava querendo chegar para frente. Esse que eu acho bem importante, para nós refletirmos, até quando a gente vai conversar com as pessoas sobre esse tema, né? Muitas diversas, olha aqui, ó, muitas diversas são as consequências do suicídio. Vamos frisar bem isso, tá, gente? Porque, não, que suicídio, não sei o quê, tem que ficar lá. Eu vejo, assim, algumas pessoas, até que, do movimento espírita, falando algumas besteiras, assim, que às vezes você fica abismada de ver. Ó. Não há penas determinadas. Não há penas determinadas. E, em todos os casos, corresponde sempre às causas que o produziram. Eu estava querendo falar antes ali, ó. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. O desapontamento. Essa todos têm que passar, né? Porque se ele estava pensando por isso, que o objetivo dele é tal, não vai acontecer. Né? A sorte, porém, não é a mesma para todos. De novo, hein? Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente. Outros em novas existências, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Olha aí, até por aquilo que ele está falando. Então, é uma coisa muito, vai depender muito do que levou, do motivo, de como aconteceu. Não existe assim uma regra, que fez isso, vai acontecer isso, ou aquilo. Não, gente. E o Kardec comenta mais sobre esse assunto, que eu acho bem interessante. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos da morte violenta, e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude de sua força no momento em que é partido. Ao passo que, no caso da morte natural, ele se enfraquece gradualmente e, muitas vezes, se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual,
seguindo-se a ilusão em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. A afinidade que permanece entre os espíritos e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu malgrado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. De novo, ele não está botando isso a regra, está falando em alguns casos, né, em alguns suicidas. Né? Não é geral, não é geral esse efeito. Mas, em causa alguma, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem, e cedo ou tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa que incorreu. Assim é que certos espíritos que foram muito desgraçados na Terra disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, ao fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre, apesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Porque não é livre o homem por termos os seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar pelo exemplo do que sucumbiram que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral. Consideração de pouco peso para certo indivíduo, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Ao contrário, é o que se dá como nolo ensino. Não há teoria, porém os fatos que nos põem sobre as vistas. Olha aí, gente, que coisa para a gente reflexão nossa, né? Então era isso que eu tinha preparado, né, para encerrar esse capítulo, né? E é um tema assim bastante interessante, né, para a gente comentar, né? E eu gosto de frisar sempre isso, porque eu vejo assim algumas vezes, já assisti algumas palestras e algumas pessoas do movimento espírita, das religiões, já colocando assim como regra. E no espiritismo, quando a gente estuda a filosofia espírita, não é só no caso do suicida, né, mas também de qualquer tipo de morte, né? Não existe uma regra que vai acontecer isso. Não. Inclusive, estudando na revista espírita, conta vários casos de suicidas que relatam da época, né? Kardec estuda esses casos, né? E algum até ele evoca os espíritos, naquelas que ele tinha lá que invocava o espírito lá com o professor São Luís, podia falar e conversava com eles. Então a gente vê assim grau bem diferente. Existe um caso, inclusive, eu não lembro agora em qual revista, que um espírito tinha cometido um suicídio e depois estava totalmente lúcido. E o Kardec foi conversando com ele e tal, aí no final o Kardec perguntou assim para São Luís, como é que pode, né? Ele cometeu suicídio. Aí que o São Luís, não sei se foi São Luís ou Erasto, não lembro agora, mas eu acredito que era São Luís, não lembro agora. E aí foi a resposta que ele deu sobre isso que nós estamos comentando aqui. Ele falou assim, olha, mais cedo ou mais tarde, ele terá que passar pela experiência mais
Nesse momento, ainda as atenuantes que teve, que ele foi por um negócio de família lá que ele cometeu, mas não é um caso desse que nós estávamos vendo aqui agora. Então, ele não sofreu ainda as consequências que todo mundo achava. O cara achou, pô, mas como é que pode, rapaz? Acho que fazia poucos dias, lá mesmo, lá, e o espírito estava totalmente lúcido para falar. Então, não, que ainda não, mas ele terá que passar um dia. Ele fala, mais cedo ou mais tarde ele terá que espiar sobre isso, que tem essas questões que ele fala ali, dos atenuantes, dos agravantes. Bom, está aberto aí agora os questionamentos. Bom, então, se ninguém vai se habilitar ali das meninas. Vai, Deixa eu, Ana. deixa eu comentar aqui. Quer falar alguma coisa, Adri? Não, eu estava aqui, né, pensando, é um tema assim bem profundo, né, bem sério. A maioria das pessoas, né, que a gente tem conhecimento que comete o suicídio, ela ela quer parar, cessar um sofrimento, uma dor, e vem o desapontamento, né, que coloca aqui como consequência do espiritismo, do suicídio, na questão 957, porque o desapontamento se dá, quero só ver se eu entendi bem, porque ele vai se deparar com a verdade maior de que não há morte, né? Seria isso mesmo, né? Ou não? Quando ele chega lá e vê que ele não morreu, não de pronto assim, mas assim, dentro do processo de cada um. Seria isso? Uma das coisas que acontece, né, no caso. Porque às vezes ele faz isso achando que ele vai escapar do sofrimento, né? Certo. Vai fugir. No caso, assim, ele deu outro exemplo lá, que ele ia encontrar a pessoa que tinha partido antes, e ele vai apontar que não vai acontecer aquilo que ele queria, primeiro, né? E primeiro que, se aquele que estava sofrendo achou que chegava lá e ia ficar livre de todos os sofrimentos, ia ficar... Não, que ele vai chegar aqui não morreu. Aí ele percebe que, poxa, que morreu foi o corpo, mas ele continua pensando. Então, é que nem você falou, poxa, então não é morte. E aí, sim, aí que está que nós falamos, putz, ele vai ficar desapontado, né? O desapontamento está mais nesse sentido, né? É porque eu acho, Adri, que aí ela quer dizer assim, porque pensou, não, aí acaba tudo, alivia, não vai acontecer mais nada, acabou tudo, eu fico em paz de alguma forma e acabou, né? A pessoa que não tem, talvez não tem muito conhecimento, né? Acha que tudo acaba ali. Eu acho que, de repente, mais as pessoas que não têm religiosidade ou que tem alguma crença o qual diferente da nossa, por exemplo, que da reencarnação, etc., acha que morreu, acabou, então que vai cessar tudo. Só que aí, quando acontece, ele descobre a verdade, que não era nada daquilo, né? Que a vida, que o espírito, a alma continua, e aí, como nós falamos aqui, o estudo de hoje, durante o estudo todo, né, foi comentada essa questão, né, das diferentes nuances de expiação, prova, etc., o que vai acontecer depois, ou mesmo as penas, né, que ele vai ter que resgatar em função de ter cometido o suicídio, especificamente, que é o assunto. Então, acho que é essa a questão, né? Sei se é isso, Adri? Sim, é isso, exatamente. Isso que eu fiquei pensando aqui, né, assim, num primeiro momento, né, com relação à questão do suicídio. E uma outra coisa, assim, que me vem à mente é a questão das dores, né, que a gente traz nas nossas almas. E essas dores, né, a maioria de nós, né, tem, cada um, né, do seu jeito, e que a nossa colega colocou ali, né, ela deu o exemplo da situação do rapaz, né, que suicidou,
eu percebo assim, né, dentro desses estudos do tema de hoje, assim, que a gente não tem como, né, é, avaliar, julgar, conforme, né, o Pereira colocou. Nós não temos como falar, o fulano suicidou por causa disso, disso, daquilo outro. Ah, será, né? Conjecturar e tudo. É, mas, assim, me vem à mente essas questões, né? Na maioria das vezes, que são questões que as pessoas já trazem, que vêm lutando, né? Com as dores internas e que não conseguem, né? Por uma razão ou outra, que nós não sabemos, e infelizmente acabam cometendo o suicídio. Então, o meu pensamento se dá assim que tudo caminha muito pelas questões espirituais, emocionais, né? E muitas coisas que a gente traz no nosso perispírito de outras vidas, né? Que eu penso assim que pode também contribuir, infelizmente, para esse tipo de atitudes da pessoa. É, essa questão que você falou, né, de que a gente traz, né, a gente já comentou outras vezes, as nossas dificuldades, tendências, etc., que justamente a gente vem para a gente tentar fazer uma melhoria no estado geral dessas tendências, as tendências que a gente vem, como você falou, né, e muitas delas podem ser tão sérias que podem culminar no suicídio, por exemplo. Só que aí vai a questão da força, coragem, etc., empenho, força pessoal, ou do próprio espírito, de sobrepor essas dificuldades que você comentou aí. E aí, algumas pessoas não, né, chegam a um ponto que não conseguem, por alguma fraqueza do espírito, e aí sucumbem. Mas eu penso também, uma coisa que eu queria já comentar antes, complementando aqui, eu, na minha opinião pessoal, como a gente sabe que nós somos extremamente, né, mais do que nós podemos imaginar, influenciados por espíritos, porque há muitos espíritos do nosso lado, a gente está totalmente influenciado. Então, se a pessoa tem alguma fraqueza moral, mental, ou mesmo física, seja lá qual for, ela vai estar muito mais suscetível à influência do que uma pessoa que esteja no seu estado mais ou menos normal. E aí, se ela já tem essa tendência ao suicídio, essa fraqueza, ela realmente vai ser influenciada espiritualmente, e isso vai influenciar bastante nessa decisão, na minha opinião. Então, muitas pessoas, se fossem auxiliadas espiritualmente por pessoas que têm conhecimento em casa espírita, ou qualquer local, né, que pudesse ser auxiliado espiritualmente essa pessoa, né, afastar essa influência, por exemplo, poderia ser evitado muitos suicídios. E o Pereira sabe disso. A gente, desses anos todos que a gente trabalha com o passe magnético, por exemplo, na casa espírita, que a gente trabalha diretamente com essa questão, com vínculos espirituais, né, e a gente trabalha com essas questões energéticas, e a gente vê o quanto a gente consegue aliviar essas questões, esses pensamentos de suicidas. A gente já ajudou muita gente mesmo, né, que tinham esse tipo de pensamento e já doentes, normalmente depressão mesmo, e a pessoa simplesmente ficava boa, né, os pensamentos se afastavam, a pessoa começa a ficar, né, mais lúcida, por exemplo, assim, né, sem influência, e por ela própria começa a buscar ajuda para né, se equilibrar, e pronto, né, só que isso aí é uma questão, né, isso é uma questão, e na minha opinião, bem comum, sabe? Bem comum. A Adriana colocou um ponto que eu acho importantíssimo. As dores físicas, gente. As dores físicas hoje, a medicina tradicional aí, ela tem vários medicamentos aí, consegue fazer um monte de coisa. Até mesmo que a pessoa que está com câncer consegue dar uma droga, e vai. Agora, nem a Adriana colocou, a dor moral, a dor da alma, né? Essa é difícil. Aí é que entra, que a Ana colocou muito bem, aí que existe os tratamentos, tem que ser feito espiritualmente falando, né? E aí o espiritismo ajuda muito.
através do magnetismo, através do diálogo fraterno, através dos acompanhamentos do grupo de desobsessão, que às vezes, não que a pessoa vai querer se desculpar porque ela está fazendo o que o Espírito colocou, não, mas ela precisa de ajuda para ela se fortalecer, afastando entidades espirituais que estão próximas dela, e ela precisa de ter uma religação com Deus, a religiosidade. Isso, gente, a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que está próximo aí de erradicar quase todas as doenças físicas aí, chegando assim, por exemplo, está dando mais sobrevida para as pessoas com esses medicamentos, tudo aí de cirurgias, de técnicas cada vez menos evasivas, e drogas, tudo. Agora, no caso, que é o grande problema atual da humanidade, as ditas emocionais, mas para mim que é da alma, né, essas realmente, ela requer, sim, um tratamento diferente, né? E aí, sim, nós, os espíritas, nós temos condições de ajudar essas pessoas. Mas às vezes é difícil fazer ela chegar, né? Chegar até nós. Mas quando chega até nós, a Ana colocou aí, a gente não gosta de falar muito, porque, né? Mas caso e caso, e as pessoas estão hoje aí no meio da gente, convivendo com a gente, algumas ficam na casa espírita, outros procuram outras religiões e seguem, mas porque ela recebeu essa ajuda e ela reinterpreta, né? Ou dizer assim, retorna à realidade, né? Porque a dor da alma, gente, essa realmente é triste, né? É uma coisa assim que não tem como a gente mensurar isso, né? Individual de cada um. Esse vazio, falta a religiosidade. A humanidade está faltando isso, né? Esses grandes números de suicídio é isso mesmo, é falta de religiosidade, falta de reverenciar a Deus. Não adianta, você pode procurar medicina. Pessoas olha, tantos casos que a gente vê de pessoas, poderes aquisitivos enormes, medicamentos, médicos, tudo. E alguns buscam algumas coisas meio holística, mística, para lá e para cá e tal, melhora. Mas se não tiver a religação com Deus, com a tua verdadeira essência, é difícil, né? Tudo bem? Sim, Tudo bem. Carmen, tudo bem? Oiê, tudo bem, sim. Tá aí um tema, né? Para a gente, nós refletirmos bastante sobre isso e para a gente estar, quando deparar com essas questões, não irmos já condenando ou criando aí algumas conjunturas. Não, acho que se a gente deparar próximo da gente tem que tentar parar a família da melhor maneira possível, as pessoas próximas, né? Ou se a gente conseguir chegar até nós, pessoas que estão à beira de cometer esses atos, né? Nos casos aí, essas questões aí de depressão, de outras doenças mentais ou emocionais, aí cabe a nós, né? Orientar essas pessoas e fazer o melhor possível para que elas saiam dessa circunstância, que não é fácil, realmente. Bom, quem vai fazer a nossa prece hoje? Eu faço. Vamos agradecer a Deus por este momento abençoado, onde podemos, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, parar para refletir sobre os vossos ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade maior pelo amparo, pela proteção e por ter permitido este momento de recolhimento e que possamos continuar com as nossas mentes voltadas para os ensinamentos de hoje, que possamos, Senhor, ser luz para aqueles que dela precisam, que possamos ser o sal da terra e levar até nossos irmãos, companheiros de jornada, um pouco do vosso amor, da vossa alegria e de tudo aquilo que aprendemos e que possamos compartilhar com aqueles que caminham conosco, que possamos ter um final de noite em paz e um final de semana com muitas bênçãos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim que assim seja. seja. Desejo. Linda oração, Adri.